Amém, graças a Deus. Muito boa noite. Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos nessa transmissão, nesse momento de meditação da palavra de Deus. Hoje trazendo uma palavra poderosa, abençoadora da parte de Deus, por meio do pastor Daniel Barcelos, que é quem vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Barcelos, que tem nos abençoado com essa série de mensagens nas últimas quarta-feiras do mês. E eu peço a você que não perca nenhuma delas. Se você, por acaso, pulou alguma delas, estava viajando, não estava podendo acompanhar no dia em que foi transmitido, volte lá no YouTube, pesquise as nossas transmissões de quarta-feira e assistam essas mensagens que são abençoadoras para as nossas vidas. Nós estaremos agora fazendo essa abertura nesse momento, depois estaremos passando a palavra para o pastor Daniel Barcelos, e aí eu já gostaria de orar com você agora, aquela oração que a gente costuma fazer depois da mensagem, a gente já quer fazer agora, e você vai ficar somente com a mensagem até o final, amém? Pai bendito, eu te dou graças a ti, Paizinho, Pai amado, pela vida, Senhor Deus, pelo sustento, pela família, pelos irmãos, Senhor Deus, pela Tua palavra que tem nos alcançado, pelo sustento, Senhor, a força, a graça que vem de Ti, Senhor, pela consolação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu peço a Deus querido que Tu permaneça conosco nesses momentos de luta, nesses momentos difíceis que temos enfrentado. Cada um irmão, cada irmã, Senhor Deus, conhece a sua própria luta, passa por sua própria luta, mas Tu, Senhor Deus, conhece cada coração e cada necessidade, Senhor Deus, e pedimos, ó Deus amado, que em meio a esse caos que estamos vivendo, em meio a essas lutas que estamos passando, Tu seja, Senhor, o nosso baluarte, Tu seja a nossa força, Tu venha, Senhor Deus, nos trazer a firmeza de que tanto precisamos, e que nos lembremos, ó Senhor Deus, de estar sempre olhando, Senhor, para a Tua palavra, olhando, ó Pai, a tudo que Tu espera de nós, tudo que a Tua palavra nos ensina, como esta palavra de hoje, para que possamos reviver, para que possamos relembrar e retornar aos marcos antigos e experimentar vida nova em Ti a cada dia, porque a Tua palavra é nova continuamente. Assim, Pai, usa poderosamente o pastor Daniel Barcelos para edificar os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Fiquem então com o pastor Daniel Barcelos, que seja edificado por esta palavra. Amém. Quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa ocasião, nessa oportunidade, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse tema, revelações sobre Deus em uma oração. O que acontece é que quando nós oramos, nós falamos muita coisa sobre Deus, do que nós pensamos sobre Ele. É interessante lembrar que na igreja evangélica existe um pensamento, desde a época de Martinho Lutero, passando pelos irmãos Wesley, que aquilo que uma igreja pensa sobre Deus e como Ele se relaciona conosco, ou seja, a teologia de uma comunidade, de uma congregação, não é estabelecida a partir daquilo que o pastor prega. É estabelecido a partir daquilo que uma igreja canta. Aquilo que uma igreja canta é que estabelece, finalmente, aquilo que a comunidade vai manifestar sobre Deus e como Ele se relaciona conosco. Agora, e o que é que nós pensamos sobre Deus como indivíduos? Como pessoa, como crente individualmente? Isso se manifesta pelas orações. A maneira como nós nos referimos a Deus, o que nós falamos dele, expressa aquilo que nós pensamos sobre Deus. No Salmo 63, Davi expressa muitas coisas sobre Deus. Esse é um daqueles salmos que, na verdade, é uma oração. Ele era cantado, mas ele era uma oração. Existem salmos de vários tipos, como os irmãos sabem. E aqui nesse salmo, dos versículos 1 a 4, o salmista Davi, ele diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim,
Eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. E o salmo prossegue, e nós vamos meditar apenas sobre esses 4 primeiros versículos, por causa do tempo, mas ele prossegue falando várias coisas sobre Deus. Esse salmo ele foi escrito quando Davi se encontrava fugindo de Absalão, no deserto de Judá. A epígrafe do próprio salmo, estabelecida já séculos antes de Jesus, diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ou seja, ele estava no deserto de Judá quando compôs esse salmo e não em Jerusalém. O que é que Davi fazia no deserto de Judá? Quando é que foi isso? Davi esteve pelo menos 2 ocasiões no deserto de Judá, em momentos especiais. Uma vez foi quando ele fugia de Saul. Ele penetrou pelo deserto de Judá, que é uma área muito inóspita, muito difícil de se viver, muito complicada, é um deserto de verdade, não é apenas um semiárido nordestino. E Davi foi para lá para fugir de Saul. Saul não se atreveu a perseguir Davi pelo deserto. A segunda ocasião foi quando ele fugia de Absalão, que foi quando ele escreveu esse salmo. Note que no versículo 11 ele diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus. Ou seja, ele está falando de si como rei. Então ele não é mais aquele fugitivo de Saul, que era o rei. Ele agora é um fugitivo de seu filho que tentava usurpar o trono. E ele aqui fala várias coisas sobre Deus. Os irmãos são lembrados da circunstância quando Absalão, depois de ter matado um de seus meio-irmãos, fugiu, passou anos fora, depois voltou, ficou isolado do pai, até que ele começou a conspirar para tirar o trono de Davi e fez uma guerra civil, tentando eliminar Davi a todo custo. Uma sanha sanguinária terrível. E Absalão perseguiu Davi, e Davi então desceu de Jerusalém em direção ao Vale do Jordão e se preparou para atravessar o Jordão, foi pelo deserto de Judá para fugir de Absalão. E ele fala várias coisas sobre Deus aqui e sobre a questão como nós podemos nos relacionar com Deus e como ele pessoalmente se relacionava com Deus. E Davi diz assim no versículo 1: ó Deus, tu és meu Deus. E aqui nós temos então a primeira declaração que ele faz sobre Deus, sobre o relacionamento com Deus. Tu és o meu Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus tem um aspecto pessoal. Essa é a primeira lição. Nós podemos adorar a Deus, servir a Deus em comunidade. Devemos fazer isso. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode se resumir à vida em comunidade. Nós podemos nos relacionar com Deus em família, fazendo culto doméstico, aproveitando várias ocasiões. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode se resumir à vida na comunidade, na igreja, nem com a família. Tem que haver um relacionamento pessoal. Deus tem que ser o meu Deus pessoal. Note que Davi não falava assim: ó Deus, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não, ele não dizia: tu és o Deus dos meus antepassados, o Deus dos meus pais. Não, tu és o meu Deus. Algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa, e foi até por fazer uma chamada por vídeo assim, e estávamos falando sobre algumas questões, e essa pessoa disse assim: não, eu sei, mas minha avó era uma pessoa que tinha muita fé, minha avó era crente de verdade. O meu primeiro impulso foi dizer: isso não interessa, interessa é o que você é. Nessa situação é a sua relação com Deus. Só que a gente não pode falar essas coisas, a gente tem que segurar, não é? No entanto, essa é a verdade. Diante de Deus, não adianta que se meu pai, meu avô era fiel, era crente. Não, eu tenho que ter a minha relação com Deus. E aqui a gente lembra do apóstolo Paulo, quando estava no naufrágio, ele estava sendo levado para Roma, está lá
perto do final do livro de Atos. E aí o navio começou a enfrentar uma tempestade, todo mundo entrando em desespero, até desesperaram da vida, como diz a Bíblia, jogaram a carga do navio fora, madeirame. E lá para as tantas, Paulo chegou para a tripulação, falou lá, gritando para poder vencer o vento, aquele barulho da tempestade, e disse: olha, ninguém aqui vai morrer. O meu Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, mandou o seu anjo ontem à noite. Note a ênfase na relação pessoal de Paulo com Deus. Aqui nós temos que parar e fazer uma pergunta para nós próprios. Como é minha relação com Deus? Ele é o meu Deus em quem eu confio, ou ele é apenas uma referência que alguém passou para mim? Essa é a primeira questão que nós temos que levantar aqui a partir do versículo 1. Mas existe uma segunda questão, ainda no versículo 1, é que a comunhão com Deus nos faz perceber o seu poder. A tradução da Almeida Revista Atualizada diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Na verdade, algumas traduções tiram forte, não chegam a traduzir o forte, colocam só tu és o meu Deus. Mas no hebraico são duas palavras diferentes. Uma adjetivada, a segunda, falando que Deus é um Deus poderoso, forte, que tem poder. São nomes diferentes para designar o Deus forte. Como é que Davi sabia disso? Porque ele tinha experiência com Deus. Ele tinha uma comunhão pessoal com Deus. Isso fazia perceber quem Deus é. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, nos aproxima dele, nos faz perceber quem Deus é. Nós sentimos isso em nossa alma. Nós sentimos isso em nosso espírito e podemos expressar com palavras, não apenas repetindo o que foi dito para nós. Não apenas repetindo o que outras pessoas disseram, mas porque o próprio Espírito de Deus comunicou ao nosso espírito o poder, a majestade de Deus. Deus forte. Aliás, é interessante nós lembrarmos como essa expressão, tu és o meu Deus forte, né? Deus forte nos lembra alguma coisa que o profeta Isaías profetizou sobre o menino que ia nascer. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse Deus forte aqui, Davi não sabia, mas ele estava já aludindo ao menino que iria nascer, em quem seria colocado o nome de Jesus. Jesus é o nosso Deus forte. Glorificado seja o nome de Jesus. Ainda no versículo 1, nós podemos aprender mais alguma coisa. Ainda no versículo 1, nós aprendemos que Deus é a prioridade de cada dia. Diz assim o versículo 1. A minha alma, eu te busco ansiosamente. Eu te busco. Ao pé da letra eu te busco antes do alvorecer. Algumas traduções falam até de madrugada. Outras colocam assim, de uma forma mais fácil de nós compreendermos. Eu te busco de todo o coração. A Revista Atualizada fala ansiosamente. São formas de tentar nos transmitir aquilo que o salmista dizia. E que para os seus contemporâneos era muito claro. Deus era uma prioridade na vida dele. Alguém que estava em primeiro lugar. Uma das primeiras coisas, as coisas mais importantes do dia para Davi era buscar a Deus. E eu não estou falando aqui de horário de orar, nem de ler a Bíblia. Eu não estou falando de hora de fazer a devocional. Eu estou falando de prioridade, daquilo que realmente é o primeiro lugar. Existem na nossa vida determinadas prioridades que nos são impostas. Nós não podemos escolher o horário de trabalhar, mas eu posso escolher o que é que vai ser importante naquilo que não me está sendo imposto.
E isso é que é prioridade. Existe uma diferença entre prioridades e urgências. Prioridade é aquilo que é mais importante, e por ser mais importante, eu coloco em primeiro lugar. Urgência é uma prioridade temporária. É algo que acontece de repente, aquilo porque é importante demais passa a ter o primeiro lugar. Por exemplo, em uma igreja, quando nós estamos assistindo o culto, a prioridade é a palavra de Deus. É eu prestar atenção à palavra de Deus. Agora, você está lá assistindo a palavra de Deus. De repente, uma criança que está correndo cai e você percebe que ela se machucou gravemente. Ninguém vai interromper o culto porque a prioridade é a palavra de Deus? Não. A prioridade agora passa a ser o atendimento à criança que se machucou. Ou seja, é uma urgência. Mas a urgência é momentânea. Uma vez socorrida a criança, tal, o culto pode voltar ao normal. E às vezes, muitas vezes acontece, se interrompe durante alguns minutos e as coisas voltam ao normal. O problema é que na nossa vida existem muitas prioridades falsas ou falsas urgências. Que aquilo nos é colocado como se fosse a coisa mais importante. Davi tinha uma noção muito clara do que era mais importante. Para ele, a experiência da presença e do favor de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Até mesmo tinha prioridade sobre a questão da fuga. Ele encontrou um momento de tranquilidade, ele podia parar e escrever. Dedicar aqueles momentos para Deus. Para nós, isso significa que buscar ao Senhor é mais importante, por exemplo, do que ver as notícias do WhatsApp ou das notícias do dia. As pessoas, como nós, e eu vou me incluir, nós somos o tempo inteiro despertados para cutucarmos esse aparelho aqui, para saber o que é que está acontecendo, o que é que alguém colocou no grupo, o que é que alguém mandou de mensagem. Nós fomos agora quase que condicionados a isso. Isso é uma falsa urgência, não é prioridade. É algo que nós temos que controlar para termos tempo dedicado à pessoa do Senhor, para desenvolvermos comunhão com Ele. Uma prioridade verdadeira. E aí a gente tem que parar um pouquinho e se perguntar, não é? Na prática, o que é que se pode concluir sobre as prioridades da sua vida? E eu não vou nem falar de família, nem vou falar das questões outras da vida. Existem prioridades que lhes são impostas. Você tem que sobreviver. Mas existem escolhas. Quais são as escolhas na sua vida onde se pode perceber que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Como é que isso se manifesta na prática? Como é que isso se manifesta na sua escolha de horários, mas não só na escolha de horários, mas do seu linguajar, dos comentários que você faz, das coisas que você fala. Às vezes nós estamos muito viciados em falar de igreja. E isso é importante, falar de igreja é importante, falar dos trabalhos da igreja é importante. Mas falar dos trabalhos da igreja, das coisas da igreja, não é mais importante do que você falar da sua relação com Deus. Eu não estou falando no caso dos pastores, que têm como trabalho, como função, tratar desses assuntos. Eu estou falando aqui das questões como nós nos relacionamos no dia a dia. O que é que nós damos mais importância? Programas de televisão? Shows? Filmes? Diversões? Como é que o seu relacionamento com Deus se mostra como prioridade na sua vida? Quando acaba um dia que alguém se recorda que esteve com você, o que é que ficou dessa experiência? É algo a se pensar, não é? Muito bem, vamos adiante. Ainda no versículo 1, o salmista fala agora que existe uma sede dentro do ser humano que só Deus pode mitigar, só Deus pode aliviar. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Ele está falando de uma sede aqui.
minha alma tem sede de ti. Que sede é essa? É sede de Deus. Note que ele usa diferentes termos para falar de si próprio. Ele diz, eu, a minha alma, meu corpo. São diferentes termos para se referir ao ser humano por inteiro. Nosso ser tem sede de Deus. E ele fala assim, numa expressão muito forte, né? Numa terra árida, exausta, sem água. Às vezes o Planalto Central, as regiões aí ao redor das cidades, né? Parece muito seco. Eu sou cearense e eu lhe garanto que o semiárido nordestino é bem mais seco. Agora, o semiárido nordestino não se compara nem de longe com o deserto de Judá. O deserto de Judá é um dos lugares mais secos do mundo. É realmente terrível. Tem regiões lá em que chove 20 milímetros por ano. E lembre que na semana passada, em Petrópolis, numa única chuva, caiu mais do que 250 milímetros. Ou seja, em um ano inteiro, lá no deserto de Judá, em um ano inteiro, o orvalho, a chuva, toda a água que cai do céu, não dá nem o 10º do que caiu em uma única chuvarada lá em Petrópolis. E às vezes dá pancada de chuva em Brasília também, esse ano já houve várias. Lá é seco. Qualquer coisa que caia no chão, a água é absorvida. Quando a gente desembarca dos ônibus que tem ar-condicionado, quando você desembarca, a garganta resseca. Você tem que engolir saliva várias vezes e ficar bebendo água, porque fica muito seco. Davi usou essa imagem para expressar a sede que a alma dele sentia da presença de Deus. O ser humano tem sede de Deus. Existe dentro do ser humano um vazio imenso, tão grande que só Deus pode preencher. E Deus preenche. A Bíblia diz que de tudo Deus fez formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade dentro do coração do homem. O sentimento de eternidade. Ora, a eternidade é infinita. Nós temos sede disso. Não tem como as coisas desse mundo satisfazerem. Seja prazer, diversão, seja lá o que for. Aquilo é sede de Deus. Não adianta tentar preencher de outra maneira. E como é que se faz para Deus nos encher dessa maneira? Jesus é a resposta. Jesus, ele é a água da vida. Ele falou para a mulher samaritana, olha, se você conhecesse quem está falando com você, você pediria e ele lhe daria água viva. Uma água que brota de dentro e a pessoa não torna a ter sede daquela maneira, daquela espécie. Jesus falou também em outra ocasião, lá na festa dos tabernáculos, se alguém crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a resposta para a sede humana. Lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 6, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Sabe, é inútil tentar substituir Jesus. Só Jesus preenche a nossa sede de Deus. Só Jesus nos enche dele mesmo. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus é essa água da vida, que mata a sede que o ser humano tem de Deus, que faz com que nós sejamos felizes, não apenas exteriormente, mas por dentro. Eu, a minha alma, o meu corpo, o nosso ser inteiro se alegra em Deus. Aquele compositor do período barroco tardio, não é? Bach, Johann Sebastian Bach, ele compôs uma cantata muito famosa, a cantata 147, chamada Jesus, Alegria dos Homens. O texto da cantata diz assim, é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia
e minha alma satisfaz. É Jesus, meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. Isso é perceber Deus matando a nossa sede. Deus nos enchendo de si mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 3, o salmista diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. A graça. E aqui tem uma outra coisa que ele fala sobre Deus. Ele fala que Deus concede graça. O que é graça? Algumas traduções colocam isso aqui tentando nos fazer perceber o que é graça. Algumas traduções falam a tua benignidade, outras dizem o teu amor, outras dizem assim, o teu amor fiel, outras falam em teu generoso amor. Ou seja, não tem como expressar isso numa palavra só em português. É algo grandioso demais. Nós às vezes nos acostumamos com a noção de que graça é favor imerecido. Mas é mais do que isso. Graça é muito mais do que favor imerecido. Graça é, por exemplo, Deus manifestar a sua misericórdia, o seu amor e a sua dádiva para quem merecia punição. Merecia punição e agora recebe uma bênção. Isso é graça. É muito mais do que a gente pode expressar. A graça de Deus é que fez com que ele enviasse seu filho para morrer por nós. A graça de Deus é que fez com que Davi chegasse ao trono. E é muito interessante porque uma vez Davi colocou no seu coração construir uma casa para Deus. E Deus falou para ele: não, Davi, eu te tirei lá de trás do rebanho e te coloquei no trono. Você vai querer construir uma casa para mim? Eu é que vou edificar uma casa para você. E Deus usava aqui uma linguagem metafórica, se referindo à linhagem de Davi. E disse: olha só, e essa linhagem jamais terá fim. E por fim ela vai reinar para sempre. Davi ficou atordoado. Peraí, eu estava atrás do rebanho, que cheguei no trono, quis construir uma casa para Deus, e agora ele diz que vai fazer uma linhagem para mim que nunca vai ter fim, que vai reinar para sempre? Deus prometeu isso a Davi. Por isso ele sabia que não interessava o que Absalão conseguisse fazer com ele. Deus estava no controle. E o reinado iria prosseguir de acordo com aquilo que Deus havia prometido. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é gracioso. Deus nos concedeu Jesus Cristo. Essa percepção dessas coisas, e vamos finalizar essa meditação aqui, nesses 4 minutos, 5 minutos, levando o que é que isso importa para nós? A que é que isso nos leva? Essas percepções de quem Deus é, nos levam em 2 direções, pelo menos, e eu quero abordar só essas 2 aqui. Primeiro, elas geram em nós um impulso para louvar a Deus. Veja o que ele diz no versículo 3. Os meus lábios te louvam. Depois ele diz no versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Ou seja, ele percebeu quem Deus é. Isso gerava nele uma alegria cada vez maior. Ele prossegue no versículo 5, dizendo assim: com júbilo nos lábios a minha alma te louva. Eu vou louvar alegremente. No versículo 6, ele vai e diz que até no leito ele se lembra disso enquanto medita. Ou seja, a percepção de quem Deus é gera em nós, por causa da intimidade com ele, um impulso para o louvar. Ele diz que levanta as mãos. Sabe, às vezes é complicado a gente louvar. Às vezes as pessoas, ou então a gente louvar em comunidade, a gente fica olhando para determinadas pessoas que estão ali balançando a cabeça, outras mostrando um verdadeiro desânimo, não estão sentindo nada. E não é questão, não é sentir ou não sentir, é se o impulso para louvar existe ou não. Isso não precisa se prender ao culto, a dentro da igreja. Isso pode se prender
Não precisa se prender a uma reunião de oração. Isso é em qualquer momento da vida, em qualquer situação que você esteja vivendo. Você está lendo um livro, encontra alguma coisa bonita, você louva a Deus. Você está conversando com alguém e percebe alguma coisa e diz assim, olha que maravilha, grande é o Senhor, glorificado seja o Senhor. Esse impulso vem quando você percebe quem é Deus. O impulso para o louvar. A segunda coisa que fica clara aqui, é que quando nós percebemos quem Deus é, nós queremos estar no santuário de Deus. No santuário. Davi, ele dizia lá no versículo 2, a melhor tradução é a da NVI, diz assim, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ou seja, ele tinha ansiedade de estar no lugar onde se manifestasse o poder e a glória de Deus. E é incrível, porque Davi jamais entrou no Santo dos Santos. Ele não podia entrar lá. Ele só ficava imaginando o que é que poderia estar acontecendo lá dentro. Mas nós entramos no Santo dos Santos espiritualmente. Nós podemos chegar à presença de Deus. Será que nós temos essa expectativa como cristão? Será que como crente, você tem essa vontade também? Qual é a sua expectativa? A Bíblia diz que nós vamos chegar não a um santuário feito por mãos, porém no mesmo céu, diante de Deus, está lá no livro de Hebreus. Apocalipse diz assim, que nós estaremos diante do trono do Senhor, estaremos dentro do tabernáculo de Deus com os homens. E diz assim, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus e Deus estará com eles. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem essa expectativa? Como é que se sabe quem Deus é a partir de suas orações? Como é que você manifesta Ele, o soberano, aquele que merece todos os louvores e adoração por aquilo que Ele fez e é? Ou um menino de recados? Ou alguém que é apenas como uma caixa onde você coloca a moeda e sai um benefício? Alguém como se fosse assim uma máquina de atender pedidos. Eu suborno a Deus com um pedido, com um louvor, e Ele faz o que eu quero. Quem é Deus para você? Como isso se manifesta nas suas orações? Que Deus lhe abençoe para que você tenha uma vida plena, recheada de graça, da presença de Deus, manifestando quem Deus é na sua vida verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém.